Olá pessoal, então a gente vai para a resolução agora de mais um exercício, 29.19. Esse exercício ele vai trabalhar um pouquinho sobre a lei de Lenz, que é exatamente aquele processo de a indução magnética em um outro dispositivo que não está conectado diretamente a um dispositivo que está gerando uma variação no fluxo magnético. Então vamos lá, né? O que é que tem nesse nosso problema? Aqui a gente vai ter uma bobina com um enrolamento dessa forma. Aqui a gente vai ter o terminal positivo e o terminal negativo da nossa bateria. Aqui a gente vai ter uma chave, que aqui inicialmente eu coloquei ela como sendo uma chave aberta, então ela está desligada, não está passando corrente pelo seu circuito. Aqui você tem um resistor, e essa setinha é exatamente para poder dizer que essa resistência ela é variável, então isso daqui a gente chama de reostato, que é exatamente um resistor que você pode regular a resistência dele. E aí o nosso enrolamento está indo por trás do nosso núcleo, né? De modo que o fio passa aqui pela frente, descendo de cima para baixo, né? Então ele vai fazer esse movimento aqui, e aí do lado você tem um outro enrolamento, uma outra bobina, só que agora o enrolamento é no sentido contrário. E aí esse enrolamento aqui está ligado a um resistor. Esse resistor aqui, a gente tem os terminais A e o terminal B dele, e ele quer saber exatamente o que? No item A, ele está dizendo que, inicialmente, a sua chave está fechada. Então, se a chave está fechada, esse circuito aqui está fechado, então está passando a corrente do sentido positivo para o terminal negativo, fazendo esse movimento espiral e descendo aqui por essa região. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma corrente IA descendo o seu fio. E o que é que acontece? Ele vai dizer que em um determinado momento eu vou abrir a chave S. Então, do jeito que ela estava fechada aqui, eu vou abrir. De tal modo que nesse instante eu corto a corrente que está passando por esse circuito. Só que na hora que eu corto a minha corrente, o que é que vai acontecer? O nosso campo magnético, nessa região aqui, nessa figura, a gente pode usar a regra da mão direita. O nosso polegar ele vai indicar exatamente a direção da corrente e a ponta dos nossos dedos vai indicar o sentido do campo magnético. Nesse caso aqui, o nosso fio, a corrente está passando aqui por baixo, de tal modo que por dentro desse nosso conjunto de espiras, o nosso campo magnético ele está indo exatamente nessa direção, da esquerda para a direita. Então, na hora que eu faço isso daqui, que eu desligo a minha chave, ou deixo ela minha aberta, o que é que vai acontecer? À medida que o meu campo, minha corrente, ela vai diminuindo, o meu campo magnético ele também diminui. Então, o fluxo magnético que está passando por essa região aqui, ele tende a diminuir. E qual é o efeito no nosso enrolamento vizinho? A gente vai lembrar que a lei de Lenz é exatamente relacionada à inércia da corrente elétrica ou do fluxo elétrico. Então, na hora que você tem uma variação do fluxo magnético, você gera uma corrente em um determinado circuito, e essa corrente ela vai ser tal que ela vai se opor à variação do fluxo. Nesse caso aqui, as minhas linhas de campo, é como se o meu campo magnético estivesse nessa direção, apontando aqui da esquerda para a direita, e ela começasse a diminuir a quantidade de linhas de campo. Então, no que ela começa a diminuir, o meu circuito, nesse caso aqui, ele vai gerar um fluxo magnético de tal modo que ele vai tentar aumentar, ele vai gerar um campo magnético que tende a aumentar o fluxo do circuito como um todo, do conjunto como um todo. Então, à medida que o fluxo aqui, o fluxo de ar, ou a variação do fluxo de ar, ele tem que ser, ele está diminuindo, ele é menor do que zero. Nesse caso aqui, eu tenho que a variação do fluxo de B vai ser maior do que zero. Então vamos lá. Nesse caso aqui, as minhas linhas de campo elas estão diminuindo. Então eu vou gerar, vai surgir uma corrente de tal modo que vai produzir um campo magnético apontando exatamente na direção contrária à variação do meu fluxo magnético. Então eu vou gerar um campo magnético aqui para o nosso item A, tal que
eu vou gerar um campo magnético que tem que estar apontando nessa direção. Vou botar aqui B induzido, que é o campo magnético induzido. Para eu gerar um campo magnético naquela direção, eu tenho que necessariamente ter uma corrente descendo esse nosso fio aqui, de tal modo que ele produz um campo magnético passando por dentro da nossa espira. Então, se nossa corrente está descendo, de tal modo que aqui a minha corrente IB ela vai estar apontando aqui para baixo. Ela vai estar apontando para baixo, ela vai passar pelo nosso resistor AB exatamente na direção de A para B. Então, é dessa forma aqui que a gente consegue encontrar a orientação, a direção da nossa corrente induzida e, consequentemente, do campo magnético induzido no nosso segundo circuito, ou também conhecido como nosso circuito secundário. Vamos agora para a resolução do item B. A ideia do nosso item B ele vai ser bem parecido com o nosso item A. No caso agora, o nosso circuito ele vai estar fechado, então vai estar passando uma corrente IA no nosso circuito, de tal modo que vai gerar um campo magnético apontando aqui da esquerda para a direita. Só que ele vai dizer que, em vez de eu abrir a chave, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente aproximar esse meu enrolamento A do meu enrolamento B. O que é que isso daí vai induzir no meu enrolamento B? Veja que, quando eu estou pegando aqui o meu campo, meu enrolamento A, e estou aproximando ele do meu enrolamento B, eu estou aumentando o fluxo da minha superfície, ou do meu enrolamento A, sobre o meu enrolamento B. Então, é como se eu pegasse meu campo magnético e eu estivesse aproximando ele, ou estivesse aumentando a magnitude de B na região aqui do meu enrolamento B. Então, se eu estou fazendo isso, eu vou induzir uma corrente tal que essa minha corrente ela vai tentar se opor, vai gerar um campo magnético induzido que vai se opor à variação do fluxo do meu enrolamento A. Então, a gente vai ter aqui, se eu estou aproximando isso dessa região, eu vou ter que ter um campo magnético, nesse caso aqui para se opor a essa variação, de tal modo que o meu campo magnético induzido agora para essa situação, ele vai ter que se opor exatamente à direção do campo magnético produzido pelo enrolamento A. Então, para ele gerar um campo magnético induzido no sentido da direita para a esquerda, a minha corrente ela vai ter que ser exatamente de onde? Ela vai ter que ser de baixo para cima, aqui considerando a parte da frente do nosso cilindro. Então, para ele estar passando de baixo para cima, a minha corrente ela vai estar aqui, ela vai descer pelo nosso fio aqui por trás do nosso enrolamento, então ele vai estar passando pelo meu fio nessa direção. Aqui, nessa parte do enrolamento, ele está descendo o meu fio. Se ele está descendo o meu fio, nesse caso aqui, na hora de passar sobre o meu resistor, a minha corrente está indo da direita para a esquerda. Ou, nesse caso aqui, ela está indo do meu enrolamento B, do meu ponto B, para o ponto A. Então, a ideia de resolução vai ser a mesma, do item A para o item B. Vamos agora para o nosso item C. Então, para finalizar o nosso exercício, a gente vai ter agora que o nosso circuito ele vai continuar fechado no nosso item, no enrolamento A, de tal modo que produz uma corrente elétrica nesse sentido, de tal modo que nessa parte da frente do fio ela vai estar descendo o nosso fio. Só que agora eu vou pegar o nosso reostato e vou começar a ajustar a resistência dele, de tal modo que a minha resistência ela vai tender a diminuir. Por que a minha resistência diminui, pessoal? O que é que vai acontecer com a nossa corrente? Deixa eu lembrar lá da lei de Ohm, a gente vai ter que a diferença de potencial ela é dada como sendo a resistência vezes a corrente. Para esse nosso circuito aqui, essa diferença de potencial gerada pela nossa bateria, nossa fonte de FEM, ela vai ser mantida constante. Então, no que eu diminuo a minha resistência, eu aumento o valor da corrente. No que eu aumento o valor da corrente, a gente vai lembrar que
o nosso campo magnético está relacionado exatamente à intensidade da nossa corrente. Então, se eu aumento a corrente, eu estou aumentando também o valor de B. Então, no que eu aumento o valor de B, eu estou aumentando o fluxo magnético que está sendo gerado por essa bobina aqui, a nossa bobina A. Se eu estou aumentando o fluxo magnético, consequentemente eu estou induzindo nessa outra bobina aqui uma corrente, tal que ela vai tentar o quê? Ela vai se opor ao campo magnético, à variação do fluxo magnético gerado pela nossa bobina A. Então, se eu estou aumentando o valor de B da esquerda para a direita, nessa bobina aqui eu vou induzir um campo magnético da direita para a esquerda. Para induzir um campo magnético da direita para a esquerda, a minha corrente ela vai estar aqui passando pelo nosso fio aqui, pela parte da frente do nosso fio, de baixo para cima. Então, nesse trecho aqui do circuito, a nossa corrente ela vai estar passando aqui de cima para baixo. Então, da mesma forma que a gente viu que no nosso item B, a nossa corrente ela ia de B para A, também no nosso item C, a corrente vai de B para A. A ideia de resolução desse exercício é sempre a mesma. A gente vai ter que, se o fluxo magnético está aumentando em uma determinada direção, em um determinado sentido, você vai ter que gerar, ou você vai induzir um fluxo magnético no sentido contrário, exatamente para tentar contrabalancear essa variação do fluxo magnético. Então, com isso aqui a gente finaliza o exercício 29.19.